E aí, beleza? Nossa terceira aula sobre propósito de intervenção aqui do canal Certa Palavra. As outras duas eu vou deixar a descrição aqui no link caso você não tenha visto, beleza? Então, o que foi a primeira? A primeira foi uma super explicação sobre avaliação de proposta. A segunda, além de explicar a avaliação da proposta, eu ensinei a fazer vários tipos de proposta. Propaganda, feira, evento cultural, fiscalização, representação social, criar leis, criar escola, criar delegacia, um monte, mas um monte de ideias de proposta de intervenção para você. E essa terceira aula eu vou falar sobre como avalia alguns tipos de proposta e o principal, exemplos de textos feitos. Então, eu vou começar explicando para você o que é a proposta de intervenção. Eu vou pegar alguns exemplos que foram escritos por alunas e alunos aqui do Certa Palavra e a gente vai discutir se essas propostas estão completas ou incompletas e quanto que vale de nota cada uma delas. Beleza? Então, vamos começar com isso. Eu vou começar te explicando que essa aula é baseada no meu livro Aprenda a Escrever de Verdade. E mais que isso, eu peguei deste livro, eu fiz um apanhado de redações que tem a proposta de intervenção legal, peguei essas propostas e expliquei nota por nota, igual vou fazer neste vídeo agora, só que no e-book que eu estou te mostrando nesse momento, além de ter as explicações sobre proposta, os exemplos que eu estou dando neste vídeo, tem mais 8 exercícios para você fazer e você ver se você entendeu realmente como é a proposta de intervenção. E o melhor, é de graça. Então tem um link aqui embaixo, na hora que acabar essa aula, você clica no link, pega esse e-book e vai fazer o exercício. Eu tenho certeza que você vai aprender a fazer proposta de intervenção de uma vez por todas. O que é a proposta de intervenção? Primeira coisa que você tem que entender, a proposta de intervenção, ela é a finalização da sua argumentação. Como assim finalização? Você na sua redação, você tem uma tese. Essa tese, você cria um problema que vai ser discutido na sua redação. Na sua argumentação, você discute esse problema que você falou da sua tese. E a sua proposta, você simplesmente vai pegar aquela argumentação que é um problema e intervir nesse problema, minimizar o problema que é o seu texto discutido. Então, primeira coisa, o que é a proposta de intervenção? É você intervir, é você tentar solucionar o problema que tem na tua argumentação. Quando eu falo tentar solucionar, é porque tem algumas propostas que elas não vão acabar com o seu problema na hora. Elas vão ser propostas educativas. Então, por exemplo, se você faz palestras, educação nas escolas, educação cultural, feiras, alguns eventos sociais, eles não vão acabar com o problema na hora. Então não é a solução para acabar, é uma forma de intervir. Você vai mudar o pensamento social sobre aquela determinada situação e com o passar do tempo, aquele problema vai ser diminuído até acabar. Então, lembre-se, não é solução, é intervenção. Por que eu sempre falo isso? Porque muitas propostas, vocês nem acreditam nelas de verdade. Vocês fazem por fazer na redação porque vale nota. Então, é melhor você entender que não é solução e é intervenção, porque na hora de escrever você tem que demonstrar convicção. Então, demonstra convicção e faz uma proposta completa que você acredita na sua redação. Vamos lá. Hoje em dia, a proposta de intervenção ela é facilmente avaliada. O corretor vai partir da primeira coisa que é o seguinte, ela tem que estar 100% ligada à tua argumentação. Então, se o corretor lê o seu texto e a sua proposta de intervenção está ligada ao argumento, à sua argumentação, a tua proposta já está podendo valer 200. Como que ela vale 200? São 5 elementos obrigatórios para a tua proposta de intervenção. Olha nessa imagem que eu vou colocar para você que você vai entender. O que, quem, como, para que e o detalhamento. O que é a ação? É qual a ação que vai ser tomada? O que a tua intervenção pretende realizar? Fiscalização, propaganda, feiras, eventos culturais e outras coisas. O quem? Quem é o agente? O agente geralmente são governos, federal, estadual, municipal, pode ser ONG, pode ser algumas empresas, podem ser atitudes de grupos sociais como igrejas,
e coisas do tipo, beleza? O como, ele é o meio, como vai se dar a tua proposta. E aí o que vai acontecer? Você vai colocar por meio de propagandas, por meio de palestras educativas, por meio de ações sociais das pessoas, por meio da presença de especialistas que saibam discutir esse assunto, para que assim, o para que já é o para que, né? Eu estou emendando uma coisa na outra aqui, empolguei. Então pensa, o meio, uma observação, a mídia nunca é o agente, a mídia é sempre o meio, por meio da televisão, por meio da internet, por meio das redes sociais. O para quê é a tua finalidade, para que assim as pessoas se conscientizem desse problema, ok? Pensa, toda vez que você tiver uma proposta, você tem que ter um para quê, qual que é a finalidade? Aí você vai usar os conectivos, para que, a fim de, com a finalidade, com o fim, com o objetivo, ok? Então, pensa nisso, o que, quem, como, para quê e o detalhamento. O detalhamento já foi, muitas vezes, uma coisa difícil de algumas pessoas entenderem, mas hoje ele já está dentro da nossa cultura de Enem e você vai entender. O para quê é simplesmente você pensar numa explicação, tá? Então, dentro dos critérios, o para quê ele é uma explicação ou ele pode ser uma especificação, você especificando aquilo, tipo, detalhando mesmo aquela ação, ou aquele agente, ou aquele modo, ou aquela finalidade. Um exemplo é muito bom no tema na proposta sobre criar delegacias, você coloca um exemplo, o seu detalhamento vai ser assim como existe a delegacia das mulheres, entendeu? Então você pode usar no detalhamento um exemplo. Então ele vai ser explicação, especificação, exemplo ou justificativa. Justificativa é você justificar literalmente por que aquela ação ou aquele agente eles são bons para combater aquele problema. Muitos alunos meus pegaram a manha de usar, toda vez que eles colocam o governo federal, eles usam o detalhamento de justificativa. Eles escrevem assim, ó, governo federal responsável pelo bem-estar de toda a população brasileira, ele coloca isso entre vírgulas, né, para ser explicativo, e aí conta como detalhamento. Então lembra desses 5 elementos, o que, quem, como, para que e o detalhamento. Lembra que no detalhamento você tem que dar uma explicação. Óbvio que você pode pensar nos outros, especificação, justificativa e exemplo, mas pensa na explicação, você nunca vai errar, tá bom? A explicação seria naturalmente escrita no seu texto. Observação muito importante é o verbo que se usa na proposta. Primeira coisa, você não pode usar verbos que tenham a ideia de finalidade, verbos como visar, pretender, objetivar. Esses verbos, eles não são considerados ação. Então, se você escrever, o governo federal visa acabar com a pirataria por meio de fiscalização em shoppings populares. O verbo visar não é um verbo de ação. Então, é a finalidade. Você perde 40 pontos se você colocar esse verbo, beleza? Objetivar é a mesma coisa. Segunda coisa de verbo, nunca use poderia, faria, seria. Esses verbos não são considerados verbos de ação. Você vai escrever deve, precisa. O governo precisa fazer isso. O governo deve fazer aquilo. Coloca verbos que sejam fortes, de convicção. Tá bom? Observação 2. Coloque sempre 2 propostas de intervenção. Ah, mas o Enem aceita uma, o Enem aceita 2, como que funciona? Gente, presta atenção. Primeira coisa, você tem que resolver os 2 argumentos do seu texto. Se você colocou um argumento só, uma proposta só resolve. Vamos supor que você põe um argumento de fiscalização e um argumento de educação social. Então você teria que ter 2 propostas, tá bom? Então você vai ter que ter uma proposta para fiscalização e outra proposta para educação social. Se você fizer uma proposta só, você vai perder ponto de competência 3. Não é mais de competência 5, mas não adianta nada você tirar 200 de competência 5 e 160 ou 120 de competência 2, sacou? De 3, né? Então, você vai perder ponto. Qual que é a ideia? Você tem que fechar os 2 argumentos. Tá bom. Posso fazer uma proposta que resolva os 2 argumentos? Pode, tá bom? Se você fizer uma proposta só, resolvendo os 2 argumentos, você tira 200, se tiver completa, óbvio. Você pode fazer 2 propostas, uma completa e uma incompleta?
Pode. Vale a maior nota entre as propostas. Guarda isso. Vale a maior nota entre as propostas. Por que você tem que entender isso? Porque se você faz uma proposta 200 e outra 160, vale a nota de 200. A gente vai ver exemplo aqui daqui a pouco. Se você faz uma de 120 e uma de 80, vai valer de 120. O que eu quero que você entenda? Até você estar 100% segura ou seguro de fazer a proposta 200, faz as duas completas. A partir do momento que você já tem a manha de fazer proposta, fez aí 10 textos acertando 200 em todas as propostas, começa a fazer uma incompleta e uma completa se você quiser, obviamente. Tá bom? Então lembra disso, eu posso fazer uma proposta só, eu posso fazer duas propostas completas, eu posso fazer uma proposta completa e uma incompleta. Posso não fazer proposta? Não, né? Senão você perde 200 pontos na sua prova, provavelmente você já não concorre a quase nenhum curso, tá bom? Então agora eu vou ensinar você como é avaliada a proposta para a gente chegar nos exemplos. A avaliação da proposta, ela simplesmente se dá da seguinte forma. 0 é você não teve proposta ou você fugiu do tema. 40 é se você tangenciou ou se você tem só um elemento válido, beleza? Tipo o governo. E não sei como seria, né, uma proposta com um elemento válido só. 80, 2 elementos válidos, 123, 160, 4 elementos válidos e 200, os 5 elementos. O que, quem, como, para quê e detalhamento. Conta nos seus dedos. Ó, conta comigo. O que, quem, como, para quê e detalhamento. Toda vez que você for reler seu texto, você conta no dedo os elementos da proposta. Tá? Eu corrijo redação assim, sugiro vocês a fazerem assim. O que, quem, como, para quê e detalhamento. Vamos fazer os exemplos, vocês vão entender por que é importante fazer isso. Acompanhe o exemplo comigo, dá uma lida aí, dá um pause se precisar, eu vou ler o exemplo com você e depois vou explicar a nota desse exemplo, tá bom? Pelo direito da diversidade religiosa. Portanto, para garantir o direito de diversidade religiosa, é preciso que medidas sejam tomadas. O governo federal deve criar a matéria ensino religioso, sendo obrigatória no ensino fundamental para todas as escolas, públicas e privadas. Logo, as crianças terão uma visão mais ampla, além daquelas ensinadas pelos pais em casa. Além disso, o Congresso deve propor uma lei que proíba os líderes religiosos de falarem mal de outras religiões, aplicando multas em dinheiro para aqueles que descumprirem a norma. Essa daí é uma proposta que tiraria 0, principalmente no ano de 2016, que foi o ano que teve esse tema de intolerância religiosa no Enem, tá? Hoje em dia, eu daria 0 também, obviamente, porque diz respeito aos direitos humanos. Se a pessoa escreve a palavra proíba, ela está censurando alguém. Então, cuidado com isso. Então, mesmo se não fosse assim, se você der um pause e voltar, você vai ver que tem só 3 elementos na proposta, beleza? Então, é uma proposta com 3 elementos e fere os direitos humanos. 0. A segunda proposta é uma proposta do Enem de 2017 sobre os surdos que uma aluna fez e ela fez quando estava no 2º ano do ensino médio. Olha que legal a visão de uma pessoa que nunca tinha tido uma aula sobre proposta de intervenção, como ela conseguiu fazer. Vamos lá, acompanha comigo aí. Diante da necessidade de vencer os obstáculos para a formação educacional dos surdos no Brasil, devem ser tomadas medidas para resolver o problema. Cabe ao Ministério da Educação a implantação de melhorias no ensino para os surdos, bem como o devido investimento. ONGs e o governo federal cumprem papel importante para promover a visibilidade desses grupos e no apoio à sua educação. Por último, as escolas têm função essencial na inclusão desses grupos na sociedade, lutando desde muito cedo contra o preconceito e invisibilidade dos surdos. Acompanhe aí que você vai entender quais são os elementos que tem na proposta e algumas coisas. Primeiro que a proposta tem alguns erros que eu mantive porque eu mantenho o texto original como o aluno fez, beleza?
então não conta isso não. Ó, primeira proposta, o Ministério da Educação é o quem? O que? Implantar melhorias para os surdos. 2 elementos. Não tem mais proposta nisso. Quando ela escreve bem como devido investimento, é como se fosse a continuação, tá bom? Não pode ser considerado um detalhamento. A frase de baixo, ONGs e governos federal cumprem papel importante para promover a visibilidade desses grupos no apoio à sua educação, elas não são nada de propósito de intervenção. É uma frase solta. Inclusive perde ponto de competência 4. Continuando, por último, as escolas têm função essencial na inclusão desses grupos, lutando desde muito cedo contra o preconceito e invisibilidade dos surdos. Também seriam mais ou menos dois elementos, né? Tipo, a escola lutando contra o preconceito não pode ser um como, então são só 2 elementos, é uma proposta que vale 80, tá bom? No Enem, um corretor deu 120, o outro deu 80. Então, na média final, ela ficou com 100 de proposta. Continuando os nossos exemplos, agora eu vou te mostrar uma proposta sobre o tema da pirataria, que eu adoro esse tema. Acompanhe aí o exemplo, que legal que esse texto é. A pirataria em debate na sociedade brasileira. Portanto, para que haja diminuição da venda de produtos piratas, medidas devem ser tomadas. O governo federal deve diminuir os impostos cobrados pelos produtos originais, para que seus preços diminuam e para que todos tenham condições de comprá-los. Além disso, punições mais rígidas devem ser aplicadas pelos juízes àqueles que estiverem envolvidos com pirataria. Desde uma multa até um pedido de prisão para os vendedores e, inclusive, compradores. Vamos lá. Quem? Governo federal. O que? Diminuir os impostos. Para quê? Para que seus preços diminuam e para que todos tenham condições de comprá-los. Faltou o como e faltou o detalhamento. Então, nós temos 3 elementos. Proposta 2, quem? Os juízes. O que? Punições mais rígidas àqueles que estiverem envolvidos com pirataria. Somente 2 elementos. Você está fazendo assim, ó, quem, o que, como, para que, detalhamento. Isso é muito importante, parece uma coisa boba, mas isso salva a gente na hora de corrigir e na hora de entender. Então, no próximo exemplo, a hora que eu estiver lendo, você vai lendo assim, ó, e vai contando, igual um gifzinho. Diante dessa perspectiva, medidas devem ser tomadas para combater os desafios enfrentados pelos surdos na luta por uma educação igualitária. As prefeituras devem investir, com auxílio da Polícia Civil, em programas de fiscalização das escolas que identifiquem as instituições que não aceitam alunos deficientes e não fornecem o acompanhante especializado, aplicando, pois, punições a essas e ampliando o número de alunos surdos com acesso ao ensino. Além disso, as emissoras televisivas devem incorporar em suas novelas personagens com deficiência auditiva, assim como ocorreu com a personagem transgênero Ivana em A Força do Querer, telenovela da Rede Globo, pois essa visibilidade promove o debate na sociedade e reduz a visão negativa sobre esse grupo, de forma que o estímulo à educação seja ampliado. Vamos lá. Quem? Prefeituras. O que? Investir em programas de fiscalização das escolas. Como? Com o auxílio da Polícia Civil. Detalhamento. Aplicando, pois, punições a essas e ampliando o número de alunos surdos com acesso ao ensino. 4 elementos, faltou o para quê. Segunda proposta. Quem? Emissoras televisivas. O que? Incorporar personagens deficientes nas novelas. Isso daí, gente, é a famosa representação social. Detalhamento, assim como ocorreu com a personagem transgênera da novela da Rede Globo, pois essa visibilidade, isso tudo é o detalhamento. Faltou novamente o para quê e dessa vez o como. Se essa pessoa tivesse colocado, ao invés do pois, um para que essa visibilidade promova o debate na sociedade, ela resolveria o problema dela. Beleza? Olha como que um detalhe resolve a sua proposta. 160 no Enem. Bom texto, né? Agora,
vamos para mais 2 exemplos apenas e eu vou lançar um desafio para você no final do vídeo, que eu tenho certeza que você vai acertar. Acompanha comigo aí e vai contando no dedo. Os desafios para a formação educacional dos surdos na sociedade brasileira. Tendo em vista os argumentos defendidos, torna-se necessário que o Ministério da Fazenda incentive a produção de materiais didáticos em língua brasileira de sinais, a partir de incentivos fiscais, como a diminuição de impostos para as editoras que fizerem a produção, com o intuito de que haja mais oferta desses livros no mercado. Outro assim, os pais dos alunos que tiverem o filho rejeitado por alguma escola devem procurar amparo judicial, fazendo uma denúncia na Secretaria de Educação do município onde residem, a fim de que a punição devida seja aplicada, como uma multa. Por conseguinte, os surdos terão mais acesso à educação. Você viu como uma proposta objetiva e simples é fácil de fazer? 5 elementos contando no dedo e você percebeu que a pessoa fez uma ordem direta das frases. Se você não percebeu isso, volta, dá uma pause e dá uma lida com atenção na ordem que é feita a proposta. Tá bom? Então, se você deu essa pausa, beleza. Se você não deu, beleza. Agora a gente vai para o último exemplo para chegar no seu desafio. Vamos lá. Dado o exposto, as empresas de televisão devem realizar representações sociais, como novelas, nos canais televisivos, voltado para a população como um todo, as quais busquem desconstruir preconceitos sociais ligados aos deficientes, a fim de que ocorra a maior inclusão desses no ambiente escolar. Junto a isso, ONGs a favor da formação educacional dos surdos devem realizar vídeos educativos nas redes sociais, voltados para a população como um todo, os quais busquem mostrar a importância do uso da Libras para o melhor aprendizado dos surdos, a fim de mobilizar a sociedade civil, para que, por meio de protestos e petições organizadas pelas ONGs, exija do poder público a difusão da Libras como meio de comunicação objetiva em grande parte das instituições escolares. E aí, você viu como é simples fazer uma proposta de intervenção com os 5 elementos? A principal ideia é você seguir uma lógica de escrita. É você sempre fazer no dedo. Parece uma coisa de bobo, né, cara? Mas faz lá, ó. Tá escrevendo, ó, o que, quem, como, para que, detalhamento. Faz os 5 elementos no dedo que você nunca vai errar. Tá joia? Então, eu quero te agradecer por ter visto essa aula até o fim, mas agora eu vou colocar um desafio. A resposta desse desafio, ela está no e-book, beleza? Então, tem o link aqui. Além desse desafio, tem mais 7 propostas para você analisar, além de toda a explicação por escrito gratuitamente para você. Então, vou deixar o desafio aqui para você. Se você tiver alguma dúvida, você pode me perguntar que eu te respondo, beleza? Até a próxima. Valeu!